Meus amados irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida. Vamos aqui fazer uma breve apresentação da questão da doutrina ou do conceito da eleição. Nós temos inúmeros versículos, posicionamento tanto arminianos quanto também calvinista, e aos mesmos pensamentos e conceitos nós temos inúmeras objeções. A grande questão é, quando que nós somos salvos? Somos salvos por meio da fé? Somos salvos por uma eleição antecipada? Os que não rendem o Evangelho não são eleitos, eles são reprovados? O que de fato a Bíblia diz? Lógico que eu não vou, nesse breve vídeo, detalhar esses pontos, mas eu quero apenas apresentar a questão da eleição. E alguns calvinistas, eles alegam o seguinte, que os arminianos desprezam ou rejeitam a doutrina da eleição. Mas vem comigo, vamos conversar um pouco sobre este assunto. Arminianos que se prezam jamais, querido, negariam a doutrina da eleição. Pelo contrário, né, todos nós sabemos que eles o amam, porque apontam para a gloriosa obra de Cristo no Calvário. Só nós lermos 1 Pedro capítulo 1, no versículo 2. Então não tem como nós desprezarmos, é bíblico, a doutrina da eleição, até porque a mesma aponta para o Calvário. Mas apesar disso, arminianos interpretam a eleição de um modo diferente de como o calvinista interpreta. Isso que é importante. Então, portanto, o assunto ou debate entre calvinismo e arminianismo, certo? Não é sobre a existência da eleição, porque ambos acreditam categoricamente, porque é bíblico essa doutrina, mas sim quanto ao seu modo de operação. Exemplo, enquanto o entendimento de calvinista parte da escolha pessoal de Deus, a compreensão arminiana advoga uma eleição corporativa. Outro sim, onde Deus não pré-escolheu as pessoas, mas a igreja, certo? Vamos também ver, não os israelitas, mas Israel. Não indivíduos salvos, mas a salvação. Não os redimidos, mas a redenção. Então esse é o ponto arminiano, que diferente do ponto calvinista. Armínio define a eleição como o decreto eterno e gracioso de Deus em Cristo, pela qual ele determina justificar, adotar crentes e os dotar com vida eterna, mas condenar os descrentes impetuamente. Sob essa ótica, poderíamos, irmãos, colocar a eleição em predestinação em lados opostos da balança, como por exemplo, enquanto na eleição existe necessidade de escolha por parte do homem, na predestinação, essa necessidade é substituída pela decisão de Deus. Muitos arminianos creem que a eleição é a escolha condicional de Deus para a salvação, enquanto que a predestinação é o que Deus fará aos eleitos, segundo está no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 4. Somos predestinados a sermos filhos de Deus. Resumindo, a eleição é o plano corporativo e condicional de Deus, que abrange toda a humanidade, mas de tal modo que apenas os crentes usufruem do seu benefício salvífico. Outro sim,